Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 1º de novembro de 2021 e vamos lembrar o que ouvimos ontem na missa, 31º domingo do tempo comum. No Evangelho, ouvimos Jesus fazendo a síntese do caminho cristão: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Um projeto aparentemente simples, fácil de ser esquematizado e tão difícil de ser vivido. Por que temos tanta dificuldade em amar, mesmo que sejamos carregados de ideais e de sentimentalismos românticos? Por que não conseguimos amar a Deus e ao próximo? Para responder essa pergunta, vamos pensar sobre o lugar da palavra de Deus na nossa vida. Bora refletir. Num primeiro momento, nos parece que a palavra de Deus tem algo a dizer para a nossa razão. E é claro que a palavra de Deus também fala alguma coisa para a nossa inteligência. Ela esclarece, ela ilumina, ela insufla sabedoria, ela possibilita discernimento, ela oferece material para a nossa meditação. A palavra também fala às nossas mentes. Mas a palavra de Deus tem como seu principal endereço as nossas ações. Ou, antes ainda das nossas ações, a nossa vontade. Porque é nessa esfera da nossa interioridade, chamada vontade, que as nossas ações nascem. É ali que nós decidimos o que vamos fazer. É ali que nós optamos por aquilo que nós queremos. É ali que firmamos o pacto do nosso agir, na esfera da nossa vontade. De modo geral, a palavra de Deus se direciona eminentemente, predominantemente, à nossa vontade. No Antigo Testamento, isso é muito claro, porque os termos palavra, a palavra de Deus, ou mandamento, o mandamento de Deus, são praticamente similares. O que nos faz entender que a palavra tem um mandato e que a escuta da palavra implica em uma adesão responsável. Ao acolher o que Deus me diz, eu passo a agir de um jeito diferente, porque a palavra e o mandamento são uma coisa só. A escuta da voz de Deus é comprometedora, concretamente transformadora. A palavra de Deus, a Bíblia, não é um livro explicativo em primeiro lugar, mas antes de mais nada é um projeto de existência. É um caminho para um novo ser, e um novo ser que age de uma maneira nova. Muito bem, então a palavra de Deus se endereça à nossa vontade e ao nosso agir. Se nós pegarmos o texto do Evangelho, nós vamos então nos deparar justamente com isso. Jesus nos chama a amar. E o amor para o cristianismo, para a tradição cristã, pela proposta de Jesus, é um ato também da vontade. Nós decidimos amar, nós escolhemos amar a Deus e ao próximo. A dificuldade está que o nosso amor é frágil, que a nossa decisão não se sustenta por muito tempo com muita força. Nós, com bastante frequência, declinamos na nossa decisão. Ou, antes até, temos a dificuldade de amar concretamente e ficamos apenas num romantismo do amor. O que é preciso fazer, então, para que a palavra de Deus caia na nossa vontade e se torne ação? É preciso que ela passe por um espaço de tradução. E esse espaço são as nossas emoções, o nosso mundo afetivo. Veja que a afetividade em si mesma não é suficiente para viver a fé. Até porque os afetos também são oscilantes. Mas se a palavra de Deus não tocar profundamente os meus afetos, e aqui a palavra é essa, profundamente, eu não consigo viver e me sustentar no projeto que ela me propõe. Porque é no nível das emoções que eu estabeleço as fontes do meu agir.
A minha inteligência também me conduz na minha ação. As minhas decisões são a raiz mais imediata do meu agir, mas o que me movimenta lá no fundo de mim mesmo a agir é mais as minhas emoções, são mais as minhas emoções do que as minhas ideias e do que as minhas vontades. O que articula o meu agir, o que organiza o meu fazer, o que conduz o meu comportamento é, antes de mais nada, o meu mundo emocional. E por isso a palavra de Deus deve atingir primeiramente as emoções, porque é ali que a palavra de Deus será traduzida em vontade e em ação. Para isso é preciso, então, um cuidado e um esforço. O cuidado é para não confundir as emoções com os sentimentalismos baratos, superficiais e intoxicantes. As igrejas cristãs e também outras religiões estão com frequência contaminadas por uma lógica de entretenimento. Vamos à missa ou ao culto ou a qualquer templo buscando uma espécie de satisfação superficial, um bem-estar, um frenesi, algo do tipo assim. E quando nós fazemos isso, nós experimentamos uma sensação boa, mas uma sensação que não transforma o meu agir. Então há um sentimento, há uma sensação, mas é superficial e não toca nas raízes do meu ser. Não muda o meu modo de estar no mundo. Diferentemente de quando eu me deixo acessar na profundidade dos meus sentimentos. Por isso, na tradição cristã, sempre se valorizou o tempo do silêncio nos momentos de oração. Seja os momentos de oração individual, seja os momentos de oração litúrgica, comunitária, sempre é preciso gastar tempo no silêncio. Por quê? Porque o silêncio é o lugar em que os afetos são despertados, como uma terra que se torna disponível à semente, e a palavra de Deus pode cair nesta terra e encontrar ali um espaço vital. A palavra de Deus cai e começa a germinar dentro do solo e não na superfície da terra, como naquela parábola do semeador, em que Jesus conta que a semente que ficou na beira do caminho foi queimada pelo sol. Assim também a leitura da palavra, a oração, a vida religiosa que não faz silêncio, corre o risco de ficar sempre na superfície e ver a sua fé, o seu desejo de Deus, a sua potência espiritual ser tostada ao sol do cotidiano. O silêncio garante que a semente da palavra mergulhe na terra do coração. E ali, nesse espaço fecundo e vital da nossa profundeza, a palavra de Deus pode ecoar na profundidade dos nossos afetos. E ali nos sentimos amados e passamos a amar. É um mergulho amoroso, que é bonito de se falar, mas não é tão romântico no acontecer, porque diferentemente de uma espiritualidade eufórica e superficial, esse tipo de encontro profundo geralmente é muito tranquilo, não é barulhento. Ele é o contrário da euforia, ele às vezes até se aproxima bastante do tédio, porque a gente fica tão em silêncio, tão recolhido e parece que nada está acontecendo, que nos lembra um pouco essa situação de entediamento. Mas é ali, na borda do tédio, no recolhimento da oração, nesse silêncio acolhedor da palavra, que Deus pode falar as raízes das minhas emoções. E ali então eu passo a conhecer as coisas de Deus com o coração. Santo Inácio de Loyola vai dizer que mais importante do que saber muitas coisas é o saboreá-las internamente. Saborear as coisas internamente alimenta a alma de um lado e também transforma a alma de outro lado. Hans Jonas, um filósofo judeu da metade do século XX, filósofo e teólogo,
escreveu um livro chamado Princípio Responsabilidade. Nesse livro, ele se pergunta e se propõe investigar uma ética para o mundo contemporâneo, o mundo moderno, o mundo científico, tecnológico, um mundo cheio de novos poderes, porque os poderes que a ciência e a técnica nos deram são muito grandes e as antigas éticas já não servem mais para dar conta da realidade que nós vivemos. Ele propõe então uma ética da responsabilidade, muito próxima do que seria uma ética do cuidado. Cuidar das coisas, cuidar dos outros, cuidar da natureza, até porque nós seres humanos não somos um ser à parte da natureza, nós somos um ser na natureza. E ele vai dizer que a responsabilidade enquanto ação só é possível onde existe o respeito enquanto emoção. Veja que interessante, o respeito é um conhecimento emocional, é um modo de olhar para as coisas afetivamente. Então, por exemplo, eu vou na casa dos meus avós, vejo os meus avós, não conheço toda a história deles, não me preocupo com a formação escolar que eles têm, não fico o tempo todo investigando detalhes da biografia, mas o fato de serem meus avós e de terem comigo um vínculo afetivo me dá por eles um sentimento de respeito. E quando eu respeito, eu cuido. Então, a ética da responsabilidade, segundo Han Jonas, vai nascer na esfera do sentimento, quando nascer, em relação aos outros, o sentimento do respeito. É bastante ilustrativo e tem muito a ver com o que Santo Inácio de Loyola propunha a seu tempo, só que no campo da espiritualidade. Para amar a Deus e amar o próximo, eu preciso respeitar a Deus e respeitar o próximo. Há inclusive um dom do Espírito Santo que a gente pede, que nos concede esse respeito amoroso, esse afeto cuidadoso, essa veneração diante do outro que me faz estar diante dele com muito zelo. É o dom da piedade. Esse dom do Espírito Santo, dos 7 dons, aquela lista clássica de dons, é considerado aquele agir do Espírito em nós que nos ajuda a amar a Deus e ao próximo. A piedade não é só amor a Deus, é amor aos outros também. E é um amor que nasce de uma consideração dos afetos. Então a minha pergunta inicial é: por que nós não conseguimos cumprir os mandamentos básicos, que é o amar a Deus e amar ao próximo? Uma boa resposta, não absoluta, mas que nos ajuda a pensar, seria essa: porque nós ainda não conhecemos a Deus afetivamente. E para isso precisamos de um encontro espiritual com Ele, um encontro no nível dos nossos sentidos e sentimentos. E também porque nós não pensamos as pessoas à luz dos afetos, mas apenas à luz da razão. As pessoas se tornam objetos, coisas, e não mais pessoas. E diante das coisas, não há amor. Diante de um alguém envolvido pelo meu afeto, aí é possível sim a capacidade de amar. O amor, seja a Deus ou ao próximo, nasce dos afetos. E para viver os mandamentos de Deus, é preciso que a gente deixe Deus tocar os nossos afetos. É ali que seremos convertidos e passaremos a viver melhor o Evangelho. Estamos começando mais uma semana e eu gostaria de fazer a seguinte proposta como exercício espiritual para nós. Vamos pedir a Deus, na nossa oração, o dom da piedade, para que o nosso relacionamento com Ele e com as pessoas seja mais perpassado pelos nossos afetos, que não seja apenas um relacionamento mental, ou frio, ou social burocrático, mas que seja um relacionamento profundamente humano, que envolva as nossas vísceras e o nosso coração. Especialmente em relação aos nossos irmãos, as pessoas que Deus nos chama a amar e que às vezes é tão difícil de amar, vamos exercitar isso. Vamos procurar conhecer mais as pessoas com o coração. Tentar sentir um pouco o que as pessoas sentem através da empatia ou da simpatia, se possível até da compaixão.
exercitar esses sentimentos que nos aproximam dos outros pode nos ajudar a amá-los mais e assim cumprir o mandamento que Deus nos deixou. Uma boa semana para você e até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Deus abençoe e até logo, pessoal!